A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito em Efésios capítulo 6, versículo de número 9 e 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quando Paulo aqui escreve para mestres, ele está se dirigindo aos proprietários de escravos efésios, que são cristãos. Sua intenção não é indiciá-los por terem escravos, mas sim encorajar a conduta cristã em relação aos escravos. Ainda mais se seus escravos forem companheiros cristãos. Paulo insta os mestres a se conduzirem da mesma maneira. Esse paralelo nos leva de volta à seção dirigida aos escravos, como os escravos deveriam levar vidas completamente cristãs à medida que cumpriam seus deveres. Os mestres também deveriam ser guiados por princípios cristãos. Tais princípios cristãos incluem as ameaças dos senhores de que, sem dúvida, eram um fator contribuinte para o medo que ouvimos dos escravos. Os mestres não devem aterrorizar seus escravos para enfatizar seu ponto. Paulo utiliza o jogo de palavras envolvendo o termo senhor ou mestre. Ele diz, com efeito, tenha cuidado em sua conduta. Mesmo que você seja um mestre sobre seus escravos, não se esqueça de que existe no céu alguém que é seu mestre, assim como o deles. E ele não toca favoritos. Até o cristão mantém um velho Adão que precisa ser restringido pela lei de Deus. Tal restrição é o que esta seção curta, porém nítida, deve fornecer aos proprietários de escravos efésios. A melhoria real, no entanto, tem que vir de um coração que aprecie o que o mestre no céu fez ao enviar seu filho. Onde aquele mestre controla o mestre dos escravos, não haverá maus trato aos escravos. Deste modo, o cristianismo tornou tolerável o que era basicamente uma instituição mundana, aberta demais ao abuso. Será evidente que muito do que Paulo diz nessas duas últimas seções transfere diretamente para as relações empregador-empregado no local de trabalho dos dias de hoje. 1 Pedro 5:2-3 Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pedro exorta os pastores a cuidar das ovelhas de Jesus, não por constrangimento, mas de boa vontade. Pastores que vivem queixando-se de seu ministério, que veem no pastorado um fardo pesado, difícil de carregar, onde não há alegria do que faz, não estão aptos para pastorear o rebanho de Cristo, pois a chamada é para o serviço espontâneo, com liberdade, sentindo imenso prazer em pastorear o rebanho. Pastorear espontaneamente é amar o que faz, é amar a si mesmo, é amar a Deus e seu rebanho, ensinando-as a caminhar pelas veredas da justiça, encaminhá-las pelo caminho da graça, levá-la nos ombros e cuidar de suas feridas. Dá para elas alimento saudável, nutrição espiritual, palavra de Deus, ajudá-las em suas necessidades materiais, pois pastores que dizem ter fé, mas não faz a obra, sua fé é morta. Tiago 2,17. Pastorear espontaneamente é ter profundo sentimento de compaixão, misericórdia, é deixar a graça transbordar. Portanto, os pastores devem ser cheios do Espírito, com desejo de servir. Neste texto, Pedro adverte os líderes da comunidade cristã a exercer o pastorado não motivado pelo dinheiro,
mas de boa vontade. A advertência é para fugir da avareza. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 3. Devem vigiar para que não vejam no rebanho uma fonte de lucro, uma maneira de se dar bem na vida. O mercenário não sente prazer em cuidar do rebanho. Em vez de cuidar, proteger, alimentar, sua intenção é tirar a lã, explorar, negociá-la por bom preço. Disse Jesus: o mercenário que não é pastor e que não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. João 10, versículos 12 e 13.